essas pinturas, além delas serem um manifesto, é um manifesto de quem eu sou. A minha cultura, ela é mais uma narrativa de existir e resistir na Terra. O que é ser índio para você, né? Essa devolução dessa pergunta é uma forma também de protesto. As obras eram como também um meio de oportunidade de fala. Bom, a exposição Coração na Aldeia, Pés no Mundo, a ideia dela nasceu em 2019, dentro de um contexto no qual os povos originários estavam passando um grande acossamento político, né? Então, o SESC, preocupado com aquela situação toda, a gente resolveu fazer uma exposição que pudesse tocar nesse assunto, nessa herança cultural indígena que o povo brasileiro possui no próprio sangue e que hoje culturalmente se mantém distanciada, né? Então os indígenas hoje são vistos como um povo à parte, quando na verdade ele compõe o próprio sangue do povo brasileiro. Foi um universo muito feminino para a produção dessa exposição. Um grande grupo de mulheres, porque falamos de território, falamos de mulheres, falamos de resistência, falamos do corpo, da luta, do sangue daquele que nasce, do sangue daquele que luta para sobreviver, do sangue daquele que se vai, da terra que é incorporada para a exposição. Então a própria altura das obras, se vocês olharem sutilmente, as obras são um pouco mais baixas que o nível do olhar normal, porque ela tem uma ligação com a terra, né? Nós estamos falando de terra, né? E especialmente desse universo feminino, né? Então o fato de a gente convidar esses artistas indígenas e artistas contemporâneos não indígenas que já estão no sistema da arte, deu uma grandiosidade para a exposição, amplificou as discussões sobre esse universo assim tão desconhecido para nós. Então foi isso, toda essa composição, né? Que aí a gente teve a identidade visual também, que foi discutido, a gente, né, ficou um tempo assim para poder elaborar. A gente também não queria uma imagem da mulher indígena estereotipada, né? A gente estava querendo fugir, que a gente fala muito no carnaval, indígena não é fantasia, as mulheres não são objetos, né? Então a gente discutiu muito sobre isso, então foi muito difícil, sabe? Porque até então eu não tinha visto ainda pensar nisso, né? Essa simbologia e dar uma característica, dar uma imagem para tudo isso, a mulher indígena e tal, né? Então a gente apostou e tentou pelo signo da Mãe Terra, e aí eu acho que fluiu, ficou muito legal, ficou bacana, porque a gente abordou temas assim, né, como o meio ambiente, a preservação, né, as queimadas, né, o agronegócio, o ruralismo, mas a gente também quis abordar essa parte, como eu falei, estética, né, do povo indígena, que a beleza, a tradição, as expressões corporais, né, o grafismo, a alegria, o sentimento que é estar no território, né? E também o orgulho de quando a gente sai do território para levar uma mensagem tão importante, né? De luta. O título é muito potente, Coração na Aldeia, Pés no Mundo. Então é uma coisa muito significativa, muito tocante para todo mundo, principalmente nós mulheres. E a história da Aurita, ela é muito minha amiga, então é uma história assim também que é muito comum, entendeu? É muito normal entre a gente ter uma história sofrida, difícil, mas uma história de superação. O meu nome, Aurita, significa pedra de luz. Áurea é luz, Ita é pedra na língua tupi, que é o nosso tronco linguístico, é o tupi antigo, não é o tupi-guarani. E Coração na Aldeia e Pés no Mundo, esse título eu dei a esse livro quando eu tinha 9 anos de idade, foi quando eu comecei a escrever, com as histórias, incentivada com as histórias da minha avó. Foi quem me chamou Aurita pela primeira vez, por ser parteira, mesinheira e contar as histórias que eu chorei na barriga da minha mãe, e hoje eu entendi que esse choro foi o meu primeiro grito de resistência. Então, quando eu escrevi as primeiras estrofes, já tinha o título, Coração na Aldeia e Pés no Mundo. É importante dizer que esse título ele foi criado aos 9 anos de idade. Então, a Fabiane Medina entrou em contato comigo antes da pandemia, eu acredito que foi, né, a proposta da exposição. E aí depois, né, que acaba, não que acaba, mas que, né, diminui todo esse processo pandêmico, o ano passado, né, se retoma esse contato para levar as obras, né, que já tinham antes propostas, né? Então, foi esse processo de pensar o que é que eu tinha quanto obra em casa
E então as obras que veio foram essas que estavam ainda comigo. E assim, quanto à exposição, né, trazer esse universo feminino, né, e com a participação de diversos outros artistas, tanto mulheres quanto homens, acho que é super importante, né, não só para aqui, né, para esse espaço, né, para as pessoas que moram aqui, mas por todo o público que visitar, tanto virtualmente, né, em outros lugares, porque vão estender a compreensão, né, do que é ser indígena nesse contexto atual, né, porque as pessoas infelizmente ainda têm esse ser indígena, né, como o índio fictício, né. A arte indígena, ela é diversa. A gente não tem como demarcar uma arte indígena. Somos mais de 500 povos no Brasil, falamos mais de 274 línguas. Nós temos muitas formas de enxergar esse mundo. Não subestimem os povos originários do Brasil. Quem é o artista indígena? Quem é a artista indígena? Quem vai descobrir a artista indígena? A luta continua. A gente não sabe quando vai parar ou se vai parar. A gente sabe que a gente vai continuar criando. O Brasil está aí, ele é diverso. Esperando vocês entrar no território indígena e ouvir um indígena dizer quem ele é, o que ele faz. Nessa exposição eu trouxe uma obra que eu fiz de uma gravura em metal, ainda quando na época eu era estudante. É um autorretrato meu, que eu fiz a partir de uma fotografia que meu esposo tirou quando eu tinha uns 18 anos. De alguma forma é uma obra muito particular minha, né? Ela é a Winnie Ogdepod. Boa tarde, minhas senhoras e senhores. É um cumprimento de forma nobre entre o povo Cadiuel. Desde já quero agradecer o convite, que foi através do SESC. Essa experiência de início foi incrível, porque a luta, desde criança, né, eu saí da minha comunidade com 10 anos de idade porque não tinha escola. Depois eu me mudei para Bodoquena, que é uma cidade próxima. Então depois eu fui indo, eu vi que através da educação eu poderia ter avanços e ter alguma contribuição com a minha comunidade. Após essa formação, fiz o curso de design, que foi pela Universidade Católica Dom Bosco, que é o CDB. Eu escolhi o design por conta que seria uma ferramenta para que eu pudesse continuar lutando por essa bandeira da mulher indígena, da mulher Cadiuel. A partir desse ano de 2023, a gente está retomando a parceria com o SESC, né? Então é uma parceria entre SESC e Diretoria de Ensino de Piracicaba. E a primeira etapa dessa parceria é a participação das escolas públicas na exposição que o SESC está recebendo. Essa exposição, né, já teve a participação dos coordenadores de escola. Tendo feito a formação dos professores, eles começaram o agendamento das escolas para visita. E a gente tem uma gama de escolas que já estão procurando fazer esse agendamento. Pode chegar no caso de milhares de alunos, de 1.000 a 2.000 alunos vindo até o SESC, né, para ser atendido por essa exposição, fazendo com que eles tenham um conhecimento de uma maneira muito mais prática, aonde eles consigam no visual abordar o conteúdo do currículo paulista. Ontem, na conversa, no diálogo das mulheres indígenas, né? Das resistências, das persistências, da luta delas do dia a dia, de ser mulher, a valorização da mulher indígena. E mesmo não sendo indígena, a gente já tem os nossos problemas sociais, né? Como mulher. Então, a primeira vez que eu estive aqui foi com o meu filho e a gente estava num passeio da gente, assim, foi um momento familiar muito gostoso e meu filho ele começou a dançar, né, muito alegremente ali em volta ali
daquela obra que tem a cruz em sangue na açúcar guarani ali. E aquilo foi muito impactante visualmente para mim, tanto que eu tirei umas fotos do meu filho assim muito feliz assim naquela obra assim. E de ver a inocência dele, aqui só tinha cor, né? Só tinha os sons, ele gostou muito da maraca, do chocalho, do negócio da chuva, né? E a participação de hoje, né? A participação de hoje com as pinturas corporais, a iconografia indígena, conhecer um pouco dos significados. E é muito fantástico, né? Como a gente traz para o corpo essa questão do significado do território, do ser que o indígena traz e que a nossa sociedade perdeu um pouco. Embora a gente tenha tatuagem, não tem a mesma iconografia da sociedade indígena, né? Isso é muito legal, é muito a temperatura da tinta, né? As cores, né? O cheiro, isso tudo é muito legal, assim. O que eu gostava de fazer na época era fotografar, tá? Contar a vida que eu tinha aqui através também da fotografia, assim que eu também cheguei a fotografar os índios Yanomami, não? Que fazia parte da minha vida. Tentei entender quem eles eram como um povo, como gente, como famílias que viviam lá. Eu entendi que eles tinham dificuldades na vida. Então, é uma coisa que na qual eu me aprofundei, tá? Porque era algo, de uma certa maneira, até ligado à minha própria vida, à minha juventude. De que forma eu quero que essa arte chegue, que ela fale com aquele público, né? E a gente sabe que a arte, ela sensibiliza, né, as pessoas. Embora às vezes uma pintura não consiga dizer tudo, mas eu sempre acreditei que ela como um caminho, como uma janela, sabe? Para um mergulho, para uma abertura, como uma porta em que as pessoas podem, a partir daquela pintura, adentrar e dizer assim, olha, eu entrei nessa pintura e eu quero saber o que tem nela. É uma mulher cortando maniba, o que ela faz, quem é essa mulher? De um povo. Que povo? Povo Pataxó, onde vive? Então, acredito que uma obra, ela desperta diversos questionamentos. Eu acho que isso aí é o caminho para a gente conhecer mais sobre diversos povos. Nrina me jau liwe khalate nrino roda khata jau nrino come dino kharete ngi jo ari kanrina ne mani ngedra khatime ngedrote. Quando a gente faz a ponte das nossas culturas, a gente faz com que as pessoas se tornem amigas, porque não se pode amar o que você não conhece. Então é um poema, né, da Vira Volvic que eu traduzi, né, na língua Cadiuel. Eu sou uma partícula tendo essa experiência na Terra de criar. Tem outras partículas criando muitas outras coisas. E aqui a gente vai sobrevivendo.